O verão chegou e as perguntas sobre modéstia ressurgem. Então, Pastor John, você pode falar sobre a questão da modéstia em relação às roupas de praia, especialmente os biquínis? E fale também para os pastores e líderes, eles devem separar algum tempo para lidar diretamente com a questão da modéstia? Se for o caso, quais conselhos você daria para esses corajosos pastores sobre a melhor maneira de passar por esse campo minado? A questão mais importante é a seguinte: é impossível chegar em uma igreja, em um ministério de jovens ou em uma escola cristã, que está impregnada de imodéstia e querer resolver o problema com regras sobre modéstia. Há um lugar para as regras e diretrizes na família, nas escolas, nos ministérios de jovens, nas igrejas, mas se você tentar reverter a situação a partir das regras e das diretrizes, você não vai conseguir promover uma cultura de modéstia que exalta Cristo, que tem raízes no Evangelho, que tem o poder do Espírito, que é sustentada pela fé, que é fundamentada na Bíblia, que é livre e cheia de alegria. Você não vai conseguir. Contudo, esse é o objetivo. Então, minha abordagem nunca foi começar com as regras e diretrizes, mas começar com Deus, com o Evangelho, com a Bíblia, com o Espírito, com a fé e com a alegria. Coisas profundas precisam acontecer na alma de uma mulher e de um homem para que eles sejam capazes de ter pensamentos e sentimentos sobre essas coisas de uma maneira que honra a Deus. Até que Deus seja o seu tesouro, até que seu próprio pecado seja a coisa que você mais odeia, até que a palavra de Deus seja a sua autoridade suprema, que você sente que é mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel, até que o evangelho da morte de Cristo em seu lugar seja a mais preciosa notícia do mundo para você, até que você aprenda a negar a si mesmo os prazeres temporários em prol da alegria e da santidade duradoura, até que você tenha aprendido a amar o Espírito Santo e a desejar os frutos dele mais do que os louvores dos homens, até que você passe a considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, sua atitude em relação à sua roupa e à sua aparência será controlada por forças que não honram a Cristo. Então, todo pastor pode dizer: temos trabalho a fazer. Refiro-me a um profundo trabalho na alma. Para um pastor, isso significa que 99% dos seus esforços será para estabelecer no coração essas gloriosas obras sobrenaturais de Deus. Ele vai pregar, ensinar, adorar, e ele e sua família servirão de exemplos de como o Evangelho muda tudo. E ele vai perceber que, sem a obra do Espírito Santo, através da palavra e da fé, sua igreja será dividida em 2 grupos de pessoas carnais. Haverá um grupo que vai ficar furioso sempre que você mencionar sobre modéstia e vai dizer: como você ousa dizer como eu e os meus filhos devemos nos vestir? Essa é uma péssima atitude, e é uma atitude carnal, mas o outro grupo vai colocar toda a ênfase na aparência externa, com pouco entendimento do coração, que é o mais importante. E esses 2 grupos nunca farão as pazes. Os 2 grupos falharão. Eles não experimentarão a profunda transformação do Evangelho. Então, meu conselho é que você ensine o seu povo essas coisas. Ano após ano, exponha o orgulho da libertinagem e da teimosia, e exponha o orgulho do externalismo e do formalismo, que não tem coração e não vê o Evangelho como precioso. Pregue e ore por uma cultura evangélica, onde homens e mulheres tenham uma doce submissão a Cristo, uma satisfação com a palavra de Deus, uma humilde disposição de ouvir a sabedoria de outras pessoas, um desejo de crescer e aprender, uma profunda desconfiança do poder do mundanismo para controlar os nossos hábitos e uma amorosa consideração pelas pessoas quando escolhemos o que nós vestimos. Agora eu estou tentando entrar nos detalhes. No momento certo, sim, você precisa citar textos como 1 Timóteo 2,8.
Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Você precisa trabalhar esses textos até que todos sintam que a Bíblia realmente se importa com a maneira que nos vestimos e realmente quer que nos vestimos de uma maneira que está fundamentada na fé do Evangelho, que é humilde, alegre, exalta Cristo e serve ao outro. Para finalizar, vou dar 3 dicas práticas com base na minha experiência. Dica número 1. Quando se trata de diretrizes que se originam no Evangelho, comece a trabalhar de dentro para fora, para que se desenvolva uma cultura em que sua equipe, os líderes do louvor e os líderes dos jovens servem de modelo. Trabalhe com seus líderes. 2. Lide com os pais discretamente e trabalhe em prol de objetivos em comum para os jovens, o que não é fácil, mas é uma prioridade sábia. Em vez de simplesmente atacar as coisas da maneira mais dolorida, a maneira que as moças e os rapazes se vestem, vamos envolver os pais. 3. Cultive o alegre sentimento de que a modéstia é bela. Renuncie qualquer mentalidade que modéstia significa antiquado. Com base na minha própria experiência, agora eu vou dar o meu testemunho como um homem que já foi adolescente, que já teve 20, 30, 40, 50 e 60 anos de idade. Eu posso testificar, sem qualquer sombra de dúvida, que em cada idade da minha vida masculina, as roupas sensuais da mulher são menos atraentes do que a beleza modesta. É claro que é algo que chama atenção, que fazem os olhos virarem, mas há uma grande diferença entre chamar a atenção dos homens com roupas sensuais e ser atraente por ser uma pessoa bela e elegante. Você ouviu o John Piper Responde, produzido por Ministério Fiel, Desiring God e Voltemos ao Evangelho. Para acessar a mais conteúdos gratuitos como este, acesse voltemosaoevangelho.com.